Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 20. Trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia. Fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais do que uma moeda cada um, e, ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta, disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda para a vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje. Os últimos serão os primeiros. Bom, ele está comentando nesse texto, a parábola que tem uma página antes desse texto, os trabalhadores da última hora, e ele relata que a parábola, de Jesus, que está no Evangelho de Mateus. Então, quem quiser ler esse texto, procura aí o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Mas tudo bem, vamos lá. Então, nesse texto, ele fala que existem muitos trabalhadores. Imaginem só, Jesus não iria falar uma coisa dessa se não tivesse sentido, Ele está se referindo, obviamente, aos trabalhadores na parte do plano físico, os trabalhadores que vieram para ajudar a nossa humanidade, Então, obviamente que Jesus não ia contar uma história de um pai de família, do trabalhador que chegou aqui, que chegou até lá, até porque ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, ou seja, todas as vezes que Jesus vai falar sobre o mundo espiritual, o mundo físico, sobre o mundo verdadeiro, que seria uma mistura de tudo isso que nós vivemos, a reencarnação e tudo mais, ele fala: o reino dos céus é semelhante. É óbvio que esse reino dos céus é uma tradução que foi escolhida, para aquelas palavras que ele utiliza, mas a gente pode também compreender como o mundo espiritual, como o plano superior, como o lugar onde os bons espíritos vão. Então, ele sempre começa utilizando-se mais ou menos essa frase: o reino dos céus é semelhante, e conta a história, ou seja, o que ele está querendo falar aí? O plano superior, ou o mundo espiritual, ou o mundo verdadeiro, ele é assim, assado. Então Jesus, muito sábio, obviamente, extremamente conhecedor das leis de Deus e conhecedor do nosso futuro, já sabia o que iria acontecer. Isso, na realidade,
muitas parábolas demonstram isso, né? Principalmente também quando ele diz que muitos falarão em nome dele de forma errada, né? Que ele fala que se conhece os frutos, se conhece as árvores pelos frutos. Então, Jesus conhecedor, ele já fala contando o que vai acontecer no futuro. Então, quando ele fala dos trabalhadores da última hora, ele começa contando essa história, né? Falando que tinha uns trabalhadores que vieram trabalhar na vinha. A vinha, na realidade, seria o planeta Terra. Então ele fala primeiro dos filósofos, ele fala também dos profetas. Antes ele fala dos profetas, né? Que seria esse é o entendimento de Allan Kardec. Então, quem eram os profetas? Moisés e outros profetas que vieram nessa época introduzir ao nosso planeta um certo teor de espiritualidade, vamos dizer assim. Antes disso, eles eram assim extremamente primitivos. Não que eles não continuaram sendo primitivos, né? Mas eles começaram a ver alguma coisa a mais. Antes disso, as pessoas eram tão primitivas que elas tinham a ideia de que existiam muitos deuses. Na verdade, isso se manteve por muito tempo. Infelizmente, até hoje a gente tem isso, né? Então, eles acreditavam no Deus do Sol, Deus da Terra, Deus do Mar. Isso em várias civilizações, não estou falando só naquela época. Então, por exemplo, os profetas vieram ditar algumas leis da moralidade, vamos dizer assim, preparar o campo para as coisas do Espírito. Então veio Moisés, né, e psicografou os 10 mandamentos, enviado por espíritos do plano superior. Obviamente não foi Deus que falou com Moisés, mas com certeza foi um espírito, vamos dizer assim, trabalhador de Jesus, que deve ter passado para ele esses 10 mandamentos, que para nós hoje é muito óbvio, mas para aquela época que as pessoas eram muito primitivas e muito sem noção, né? Um roubava o outro, ele ia lá e matava a família toda. Eles não tinham freio, não tinham dó, né? Não tinham noção mesmo de justiça. Então por isso que Moisés colocou esses 10 mandamentos e outras leis civis, como por exemplo, olho por olho, dente por dente, que hoje para nós são leis absurdas e primitivas, mas para aquela época serviu muito para ajustar as coisas que eram piores ainda, né? E o não matarás, e por aí vai, que é tão óbvio para nós, mas naquela época não era óbvio, porque as pessoas matavam por qualquer coisa, era muito complicado, né? Então ele veio, deu uma preparada, né, para a vinda de Jesus. Ele falou de um Deus único, colocou essa ideia na cabeça dos judeus. Óbvio que isso iniciou-se apenas na cabeça dos judeus, pois eles viviam muito perto de muitos povos e eles tinham outras ideias, né, sobre a parte religiosa. E depois disso vieram os filósofos, que inclusive é citado aí no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, Platão e Sócrates, que foram os precursores da doutrina espírita. Eles falavam sobre conversar com o mundo espiritual, eles falavam que existia um corpo antes do mundo físico, ou seja, tinha total noção de que realmente existia o mundo espiritual. Falaram sobre o mundo das ideias, que seria um mundo perfeito, um mundo, né, seria o mundo espiritual na realidade, onde as coisas realmente funcionavam. Eles falaram muitas coisas que hoje, se a gente parar, vamos ver que eles que iniciaram, né, o espiritismo. E como toda ideia chocante para a época, toda verdade, toda religião nova, quando ela traz uma boa informação, ela é muito perseguida. Então Sócrates foi condenado à morte por conta disso, não é verdade? Então, passado-se um período, veio Jesus, que ele já tinha o campo dele, Moisés, né, preparou o campo para Jesus. Não que Moisés também fosse um espírito muito bom, porque parece que ele cometeu algumas falhas, né? Participou de guerras e tudo mais, mas ele cumpriu a sua missão. Então, depois veio Jesus, ele que decidiu, né, por vir e divulgou a sua doutrina do amor e da caridade. Então Jesus pegou tudo aquilo que Moisés, os profetas e tudo mais falaram e resumiu apenas em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que amar a Deus sobre todas as coisas seria amar todas as criações de Deus, no meu ponto de vista. Claro, cada um pensa da forma que quiser. Por que eu entendo isso? Porque quando ele foi falar que amar ao próximo como a ti mesmo era parecido com amar a Deus sobre todas as coisas, o que ele está querendo dizer? Ele fala, né, que o segundo mandamento é parecido com o primeiro.
Ou seja, quase a mesma coisa. É que o segundo fala sobre pessoas, o primeiro fala sobre Deus. Nós amamos a Deus quando nós amamos todas as criações de Deus. Então, quando nós colocamos um adesivo no nosso carro, que amamos a Deus, que o nosso carro é de Deus, ou escrevemos isso no Facebook, mas não tratamos bem ao próximo, não fazemos a caridade, não respeitamos as outras pessoas, ou, por exemplo, até pior, né? Provocamos ódio entre as religiões, nós não estamos amando a Deus, pelo contrário, nós estamos cometendo um delito contra as leis de Deus, que são as leis do amor verdadeiro. Então, tudo bem, depois de Jesus, né, passou um período, na realidade, né, onde eu estou tentando chegar, só para vocês compreenderem. O nosso planeta foi preparado para chegar aonde ele está agora, e temporariamente, né, cada período teve a sua atuação do mundo espiritual. Óbvio que não teria, por exemplo, como o espiritismo aparecer lá no ano 2000, imagina só. As pessoas eram muito primitivas, muito ignorantes. Tanto que Jesus fala para Nicodemos, quando ele está falando sobre a reencarnação, ele fala assim: se você, que é o juiz, que é o inteligente daqui, não entende nem o que eu estou falando da coisa do corpo físico, como que eu vou te explicar as coisas do céu, né? Mas mesmo assim, Jesus, grande mestre, obviamente, falou por parábolas, porque as parábolas são coisas maravilhosas, porque ela dá um ensinamento para aquele povo primitivo da época, dá um ensinamento para um povo que já estava um pouco melhorzinho 500 anos depois, dá um outro ensinamento ainda maior por 1000 anos depois, dá um ensinamento para nós hoje, mesmo com o auxílio do Espiritismo, a gente não compreende 100% das parábolas. Tem muitas coisas que, apesar da gente ler, a gente realmente não entende os ensinamentos que estão aí colocados nesses textos, né? Então, depois da morte de Jesus Cristo, muitos cristãos foram perseguidos, né, pelo Império Romano. Isso é muito relatado no livro Há 2000 anos de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, tanto no livro Há 2000 anos como nos 50 anos depois, né, que são 2 livros dele. E o cristianismo passou a ser perseguido, até que em 313, depois de Cristo, o imperador Constantino, depois de ter ganho a guerra, declarou que o cristianismo estava liberado para as pessoas cultuarem. Mas até isso acontecer, muitos cristãos morreram de forma terrível, comido pelos leões, e por aí vai, né? Mas tudo bem. Então, depois disso, um período depois, a Igreja Católica foi criada. E a Igreja Católica foi criada com muitos rituais de outras religiões, como por exemplo o paganismo, que era a religião da época deles, né? E aí colocaram-se batizados e alguns rituais que não existem no cristianismo puro, não é verdade? Então, vamos dizer, eu não estou falando mal, claro que não, porque a Igreja Católica foi muito importante para que a gente chegasse onde nós estamos hoje, né? No Espiritismo. Mas eles misturaram coisas que não eram exatamente do cristianismo, certo? Então passou-se um período muito grande em que houve muitas batalhas em nome de Jesus, mas isso não foi por causa da religião, é porque as pessoas realmente eram primitivas e se matavam por qualquer coisa. Então todas as guerras que tiveram no ano 400, 500, 600, 700, até hoje praticamente, religiosamente dizendo, não é culpa das religiões, e sim culpa das pessoas que fazem as coisas erradas, né? Tanto que o próprio Jesus Cristo nos deixa uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o advento do Espírito de verdade. É óbvio, né? Pelo texto você percebe que é Jesus que deixou essa mensagem. E ele fala que o cristianismo é puro, nada de ruim existe no cristianismo. Qualquer coisa que esteja contra as leis de Deus foi colocada pelo homem e não no cristianismo, né? Então passou-se um período muito longo com a Igreja Católica, até que veio a Reforma Protestante pelo Martim Lutero, principalmente porque ele começou a achar esquisito que as pessoas, os padres, né, cobravam para livrar os pecados das pessoas e tudo mais, e veio aí se tornar a Igreja, quer dizer, a protestante, que hoje seria a Igreja Evangélica, né, dividida em várias vertentes, vamos dizer assim. E então viemos aí com as religiões cristãs até hoje em dia. E agora, depois de todo esse período, né, de religião, todo esse período, apesar das coisas ruins que a religião causou, também houve muitas coisas boas que ajudaram muitas pessoas. E sem esse processo todo, a gente não estaria preparado para o Espiritismo. Então o Espiritismo veio,
né, trazido por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, realmente como a última tecnologia em religião. Para quê? Para trabalhar esse povo todo antes do período de regeneração. O Espiritismo veio realmente para preparar. Por isso que Emmanuel fala no livro que em 2057 nós estaremos realmente no período de regeneração, onde a maioria das pessoas estará seguindo o Espiritismo, né? Não vou entrar agora como que vai ser esse período, o que vai ocorrer, porque isso não é assunto para hoje. Mas podemos dizer que o Espiritismo é a última palavra em religião, a última tecnologia em religião. Então, houve todo esse preparo do planeta Terra para que chegasse no Espiritismo. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que no Evangelho de João, ele fala que se me amais e guardai meus mandamentos, que ele vai pedir ao Pai para nos dar o Consolador. E esse Consolador vai ficar eternamente com a gente, que vai ser o Espírito de verdade. E que o mundo não pode receber porque não o vê, ou seja, né? Nem o conhece, pois é um mundo espiritual, mas vocês os conhecerei, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espiritismo vem realmente nos ensinar todas as coisas e também lembrar todas as coisas que Jesus disse, na sua mais pureza e clareza, e na sua mais verdade, sem distorcer. Pois o que acontece hoje, infelizmente, é que muitos religiosos distorcem as palavras de Jesus, distorcem os ensinamentos morais, né? Então, Jesus não tem religião, Jesus não fundou igreja, Jesus não fundou centro espírita, Jesus não fundou nada na época dele. Pelo contrário, a religião de Jesus é a religião do amor. Então, quem são os trabalhadores da última hora? São os espíritas, obviamente, que estão trabalhando nessa última hora que o nosso planeta vai passar de prova e expiação para a regeneração. Vale lembrar também que não é só no Ocidente, pois no Oriente a gente também teve esses processos por outras religiões, certo? A gente teve o budismo, que veio ajudar muitas pessoas, a gente teve Shiva e várias outras religiões boas também, porque não é porque não existe Jesus na religião que a religião é ruim, claro que não, pois é Jesus que manda Buda vir para o planeta Terra, né? O que eu não concordo que as pessoas dizem é que existem vários espíritos evoluídos. Claro que existem. Claro que Buda é um espírito evoluído. Claro que Shiva é um espírito super evoluído. Mas ninguém está acima de Jesus, pois Jesus é o governador do nosso planeta. Segundo o Livro dos Espíritos, ele é o melhor exemplo que Deus nos deu. Muito obrigado, pessoal. Qualquer comentário aí nós iremos responder as questões. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.